vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 3. E, queridos, que tempo maravilhoso, hein? Não me refiro ao clima, que tempo precioso, essa oportunidade que Deus nos dá, muito embora o clima também seja muito bom. Eu, particularmente, gosto desse clima friozinho, gostoso. Mas essa oportunidade de adorar ao Senhor Deus nessa manhã é maravilhoso. Não conhecia essa canção que repartiram conosco nessa manhã. Eu não sei se é do repertório antigo e eu estou desatento. É antigo? A Gabi está falando ali que né? Eu acho que essa aí deve ser uma composição de Miriam, né? Naquele tempo que ela fez a composição e dançou, né? Porque essa música, né? Que letra fabulosa, né? E que ritmo gostoso de adorar a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. O texto da nossa exposição, ou para a nossa exposição nessa manhã, é a partir do versículo 5. Mas eu quero voltar ao versículo 4, porque é o que está registrado no versículo 4, que deságua naquilo que a gente vai ver enquanto frutos, efeitos, no versículo 5 a 10. Então, com a sua Bíblia aberta, assentado, como você se encontra, eu lhe convido a me acompanhar na leitura que diz assim a palavra de Deus. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia. A igreja pode repetir o que Jonas dizia? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas vossas mãos. A igreja, versículo 9. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Uma vez mais, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te pedimos nessa manhã que tu levantes sobre nós o rosto e tenha misericórdia de nós em o nome do Senhor Jesus. Que nesta manhã, Senhor, esse texto que é relativamente conhecido de todos nós, não seja apenas para informar o nosso intelecto. Que haja informação, mas que haja também uma transformação da nossa mente, do nosso coração. Que nessa manhã, Pai, nós te pedimos aqui, nos dê uma real e uma profunda compreensão de quão maligno é o pecado. E nos dê uma compreensão profunda, bíblica, de quão santo tu és e como que o Senhor Deus abomina o mal, e nos dê uma compreensão profunda de quão amável é o Senhor Jesus, o Redentor nosso que se entregou por nós, para que, tendo compreensão da malignidade do pecado e da tua santidade, nós corramos para o Senhor Jesus, em quem nós encontramos abrigo, refrigério e perdão para os nossos pecados. Nós te pedimos que o Senhor exalte o teu Filho nessa manhã, nosso bendito Redentor, e que o Espírito de Cristo, que habita em nós e que está no nosso meio, opere na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, finalmente o profeta Jonas foi à grande cidade de Nínive, e estando lá, ele pregou poderosamente, como nós vemos nesse texto. O
profeta, ele gritou a plenos pulmões: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa mensagem poderosa anunciada pelo profeta, pregada ali na cidade de Nínive, denunciou de um modo poderoso as práticas daquele povo. A mensagem é uma denúncia da prática daquele povo. É isso que a mensagem está fazendo. É isso que a sentença de juízo traz para aquele povo em alto e bom som. E os ouvintes, os moradores daquela cidade, perceberam a gravidade do tipo de vida que eles estavam vivendo. Os ouvintes da palavra de Deus, eles foram convencidos do pecado por causa do pavor gerado pela mensagem. Às vezes a gente fica com receio da nossa geração, no nosso tempo, de trazer esse tom da mensagem de Deus que é ameaçadora. Mas tantas vezes Deus faz isso e Deus nos chamou para fazer isso. E o povo ouviu o que o profeta anunciava e o povo se converteu em razão daquilo que foi anunciado. Fica claro, portanto, que a transformação do povo foi gerada pela pregação. Valéria, se você ver aí, Valéria, o teólogo FHJC, agora você já sabe, Eduardo já te deu a dica. Então, fica claro que a transformação do povo foi gerada pela pregação. E o tipo de pregação nós vimos aqui. Eu disse da última vez que eu lhes falei da parte de Deus, fazendo exposição de Jonas, eu disse que ninguém que está vivendo uma vida maligna, praticando maldades, uma vida imoral, de idolatria, ninguém se arrepende recebendo buquê de flores. Não dá para você chegar para alguém que está vivendo uma vida longe de Deus e oferecer para ela um buquê de flores, pensando que ela com isso vai se converter. Ela tem que entender a gravidade do estilo de vida que ela está levando. E o que leva o pecador à conversão é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Pode parecer antiquada, pode parecer que não tem valor para aqueles ouvintes contemporâneos, mas é essa mensagem que transforma e converte o coração. Não são rosas que levam as pessoas a pensarem no destino da vida eterna, mas os cravos que prenderam o Senhor Jesus na cruz. É preciso dizer isso e dizer o porquê o Senhor Jesus ficou pregado na cruz, porque ele ficou suspenso entre a terra e os céus, para que a pessoa entenda que esse Deus a quem nós adoramos e tributamos honra e glória, ele trata de modo sério com o pecado. E queridos, olha só o que um teólogo diz sobre aquilo que nós vivemos hoje como igreja. Ele diz o seguinte: há pouca dúvida de que, quando nossos esforços evangelísticos levarem a sério o fato de que se voltar para Deus significa conversão e não mera preferência religiosa, experimentaremos um recesso estatístico temporário. O que ele está dizendo é que é possível que dentro desse volume de igreja contemporânea, do evangelicalismo, especialmente, talvez ele estivesse falando para a América do Norte, mas pensando na América do Sul, é possível que o volume de pessoas que estejam na igreja estejam e não foram confrontadas nas suas mazelas. Nunca se arrependeram, não deixaram as suas práticas malignas. E quando a igreja começar a anunciar a mensagem nesse tom que precisa ser anunciada, mas ao mesmo tempo apontando para o Senhor Jesus, é possível que estatisticamente aquilo que a gente vê do ponto de vista de número tenha uma diminuição. Mas se isso acontecer, e se isso, de fato, se essa leitura dele está correta, eu estou tendente a concordar com ele, nós teremos também uma igreja mais pujante, de pessoas mais santas, de pessoas mais comprometidas, de pessoas que terão uma melhor compreensão do Deus da Escritura. E, queridos, é uma coisa importante nós olharmos nesse texto, é que o mais importante para Deus não é a arquitetura da cidade. Você vai notar que Deus chamou o profeta para ir à cidade, mas a importância para Deus não dizia respeito à cidade, à estrutura da cidade, à arquitetura da cidade, mas às pessoas que viviam na cidade. Deus está
Deus se importa é com as pessoas que vivem na cidade, porque quem precisa se arrepender não é a cidade, a estrutura da cidade, mas são as pessoas que vivem dentro das estruturas da cidade. Quem precisa do evangelho não é a cidade, não é a cidade, são as pessoas que precisam do evangelho do Senhor Jesus. Nessa manhã, olhando para esse texto que nós lemos, nós vamos trabalhar sobre os efeitos da pregação, dessa pregação. E nós vamos olhar 3 efeitos dessa pregação. 3 efeitos. O primeiro efeito é que o efeito da pregação produz fé. Esse tipo de pregação é o tipo de pregação que produz fé. Você pode até achar que não, mas é esse tipo de pregação nas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento que produz fé. Então nós vamos ver nesse primeiro momento, esse primeiro efeito da pregação do profeta Jonas. Veja que a fé, ela é, portanto, nesse texto que nós lemos, é o primeiro efeito. Vejam o versículo 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Isso é o fruto dessa pregação. Eu creio de fato e de verdade, com todo o meu entendimento, de que a pregação do evangelho de modo fiel, ela produz fé, ela alcança os escolhidos de Deus e produz fé. Agora veja só, essa fé que o texto está falando, trata-se de uma fé cuja mudança pode ser percebida. Esse tipo de fé que é gerada por esse tipo de pregação, é um tipo de fé que pode ser percebida na vida das pessoas. Não se trata apenas de uma verbalização de crenças, de conceitos. A gente vê isso a partir de frutos, como que as pessoas começam a pensar, como que elas começam a agir a partir dessa fé que é gerada no coração. E veja só, a verdadeira fé sempre resulta em algo concreto como demonstração de sua existência e evidência. A verdadeira fé sempre resulta em algo concreto, como demonstração de sua existência. Essa fé existe mesmo, ela é verdadeira mesmo. E a evidência de que ela está alojada no coração. Uma verdadeira fé sempre vem acompanhada de frutos perceptíveis de que o verdadeiro arrependimento está acontecendo simultaneamente. É fé que deságua em arrependimento. E esse texto nos mostra isso. Esse texto nos mostra isso, querido. E a mensagem pregada, ela que gerou fé, é uma mensagem que denuncia o pecado. Denuncia o pecado. Às vezes, nós temos dificuldade de fazer isso. Porque às vezes nós temos, não só dificuldade, mas é amedrontador anunciar, denunciar o pecado, as práticas das pessoas. Queridos, prestem atenção e pensem aqui comigo nessa manhã. Hoje, cada dia que passa, fica mais difícil falar de pecado na sociedade contemporânea. Fica mais difícil falar de pecado. Sabe por quê? Porque tem acontecido um esforço de que os pecados sejam reclassificados, renomeados. John MacArthur escreveu um livro muito interessante que vale a pena, em tempo oportuno, você ler, que é um livro chamado Sociedade Sem Pecado, que ele vai mostrar justamente esse esforço que acontece na sociedade contemporânea. E se hoje está difícil falar e denunciar o pecado, por conta desse movimento que acontece na sociedade contemporânea, para a próxima geração, creio eu, que será ainda mais difícil. Será ainda mais difícil. Porém, sempre será necessário. Pode ser difícil. E vai ser difícil. Talvez os próximos os pregadores, a nova geração de pregadores que Deus vai levantar, eles terão mais dificuldade. É provável, por conta da dificuldade que a gente já percebe existente hoje. Mas sempre será necessário falar e denunciar o pecado. Veja só o que Tim Keller diz. Ele diz, temos aqui, a partir desse texto, ele diz: o fruto de um ministério de pregação, olhando para o texto de Jonas, que proclama a ira do Deus bíblico explicitamente. Mas não parece que está na contramão daquilo que a gente vê hoje? O fruto, ele diz, o fruto de
um ministério de pregação de Jonas, do profeta Jonas, que proclama a ira do Deus bíblico explicitamente. E talvez você escuta esse conceito ira e lê esse conceito ira, e talvez você não saiba ou nunca parou para definir o conceito. O que é ira? Ira é a manifestação de Deus contra o pecado. É a manifestação de Deus contra o pecado, é isso que é ira. E é disso que Tim Keller está falando, olhando para o teor, o conteúdo da mensagem que foi anunciada por Jonas. O que acontece? O que acontece? A gente vê a reação do povo que creu. Note que a reação é uma reação coletiva. Se você olhar para o final do versículo de número 5, diz assim, que eles, desde o maior até o menor, há uma reação coletiva do povo. Coletiva do povo. Todos os estratos da sociedade ninivita foram tocados pela mensagem de Deus. Todos. Do maior ao menor. Daqueles que estavam ocupando o alto escalão do governo, bem como o governo na pessoa do rei e os seus grandes, e as pessoas que faziam, que compunham a sociedade, foram tocadas por esta mensagem. É esta mensagem que gera fé no coração do povo. Todos se arrependeram, diz o teólogo, o neto de Billy Graham, diz que todos se arrependeram, do menor ao maior, das crianças ao rei. Eu acredito que todas as faixas etárias daquela cidade foram alcançados pela pregação, que no primeiro momento gera o fruto da fé. Eles creram em Deus. E a gente olha para esse texto, e talvez você pergunte, como eu me perguntei enquanto estudava e labutava na tentativa de entendê-lo para expô-lo nessa manhã. Eu fiquei pensando, Senhor, será que isso é possível? Novamente? Uma pregação e acontecer uma verdadeira humilhação nacional? Será que é possível? Né? E eu olhando mais do prisma humano, de repente eu pensei, não, mas a questão, o cerne aqui do movimento e dos efeitos daquilo que estão acontecendo, que aconteceram, não é nem o profeta é só um instrumento. Mas é quem estava por detrás do profeta, fazendo com que a mensagem movimentasse o coração e as mentes. Então é possível num auditório nessa manhã, ao final desse momento devocional, você sair mais impactado, você sair mais quebrantado, você sair compreendendo melhor a nocividade dos seus pecados escondidos e se voltar para Deus por conta da fé que Deus gerou no seu coração, arrependido e mudar de vida definitivamente, meu querido irmão. Deus pode fazer de novo, Deus pode fazer nessa manhã outra vez na nossa vida, no Brasil, em Brasília, no mundo Ele pode fazer. O que nós não podemos deixar de fazer é só negar a mesma mensagem que nos foi dada, que está em nossas mãos, a qual temos de modo claro, de modo abundante para anunciar outra vez a todas as pessoas. Agora, o que é maravilhoso é que o envio de um profeta a um povo malvado é uma demonstração da misericórdia de Deus. Deus, quando envia um profeta para dizer e denunciar o pecado do povo, Deus está com isso demonstrando o quão misericordioso Ele é, o quão gracioso Ele é, o quão interessado Ele está na mudança do povo, para que o povo se volte para Ele, para que o povo se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, conforme diz a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção nisso. Você pode aceitar a existência de Deus. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Você pode aceitar a existência de Deus, mas ainda assim não acreditar nele. Porque isso é totalmente diferente. Você acredita em Deus? Eu pergunto a você nessa manhã, você acredita em Deus? Então o que você fará da sua vida depois que Deus fala com você? O que você fará? Olha só o que Stuart Wallet vai dizer sobre isso. Veja só o que ele diz. Você acreditará no que ele diz? Você acreditará no que ele diz. Deus diz o que ele é, você acredita nele. Deus diz o que ele fez, você acredita nele. Deus diz o que ele fará, você acredita nele.
Deus diz o que você deve fazer, você acredita nele. Então você se achega a ele, você se entrega a ele, você se aproxima dele, você o adora, você o ama. E você nunca mais se mantém longe dele. E você vive para agradá-lo, porque você acredita em Deus. E se você acredita em Deus, você crê que o pecado é muito pior do que as pessoas pensam. Pecado é coisa séria, é odioso. E eles creram em Deus. Eu pergunto, você acredita em Deus? Talvez você crê na existência de Deus, mas não acredita em Deus. Sabe por quê? Porque o modo como você tem vivido diz o quanto você tem absorvido e recebido a palavra desse Deus. Queridos, na pregação, o profeta Jonas, ele deixou claro sobre os pecados das pessoas. E eu quero dizer para os pregadores dessa igreja nessa manhã, para todos nós, e para a igreja, porque nós temos uma missão. Na pregação, o pregador precisa deixar claro o porquê Deus se encontra irado. Nós precisamos dizer para as pessoas do porquê que Deus está irado. O porquê que Deus não tolera os pecados das pessoas. E Jonas, quando ele prega, os principais pecados da população ninivita era, dentre alguns, a violência física e a injustiça social. É por isso que quando o rei se volta para o povo, você vai notar que ele diz lá no versículo 8, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quais são as práticas que nós precisamos hoje denunciar? Quais são as práticas? O que nós precisamos dizer à população brasileira? O que nós precisamos dizer aos brasilienses? O que nós precisamos dizer à membresia que se encontra nesse auditório nessa manhã? O que nós precisamos dizer aos nossos governantes da República, o governo federal, o governo distrital, o governo estadual, que faz parte dos estados da nossa federação? O que nós precisamos dizer para os grandes e para os pequenos? Nós precisamos dizer em alto e bom som quais são os pecados que têm deixado o nosso Deus irado, meus irmãos. Nós não podemos trazer uma mensagem que as pessoas não estão entendendo o porquê que Deus está chamando-as para o arrependimento. Mas é essa mensagem que convida as pessoas, que confronta as pessoas, melhor dizendo, que produz fé no coração. Em segundo lugar, essa mensagem produz humilhação. Vejam vocês do versículo 5 e o versículo 6, o que diz o texto. O texto diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, diz a palavra de Deus. O efeito da pregação no coração do povo, por meio da atuação de Deus, foi impactante. Foi algo impactante, impressionante. A mensagem pregada, vejam que ela tanto alcançou o povão, a população da cidade, mas ela chegou também até o palácio, da rua para a corte. Os efeitos dessa mensagem, como é que ela percorreu todas as vielas da sociedade, da cidade de Nínive. Uma mensagem chocante. No grito que o profeta deu, na mensagem que ele anunciou, ela gerou esse impacto tremendo em toda a população da cidade de Nínive. Inclusive, se você olhar, você vai notar que houve um empenho de todo o poder legislativo do rei. Há um empenho, há um envolvimento quando a mensagem chega. Se você notar, no versículo de número 7, diz assim: fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Veja aí o envolvimento do rei e do poder legislativo. Por mandato do rei e dos seus grandes, houve um envolvimento de despachar um decreto para que as pessoas realmente não perdessem essa oportunidade e se voltassem para Deus, se humilhassem diante de Deus, queridos. Houve uma conversão em massa naquela cidade. Impressionante, extraordinário. Houve um quebrantamento geral, porque a mensagem da parte de Deus chegou àquele lugar na força da unção do Senhor nosso Deus, de uma maneira como tal nunca jamais tenha visto
tenha percebido na história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É algo impressionante como que isso vai levar toda a população e todos os grandes, todos os poderosos que faziam parte da cidade de Nínive ao quebrantamento, à humilhação diante de Deus. Porque a mensagem anunciada pelo profeta Jonas, ela faz ou ela produz aquilo que nós chamaríamos hoje de avivamento espiritual. Avivamento espiritual. O avivamento espiritual é algo que informa as pessoas do perigo grande e grave de continuar vivendo a distância de Deus, o alienado de Deus, mas ao mesmo tempo faz com que o povo seja levado a abandonar os seus pecados, a implorar o favor de Deus como num ato de humilhação. E é impressionante porque o versículo de número 6 diz assim: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Pensa só que a mensagem chegou ao rei de Nínive. O coração do rei foi tocado pela mensagem. E eu gosto do que o Stuart Wallet ele vai dizer assim: não há porta especial no céu para rei. Não há porta especial, e aqui ampliando o conceito que ele traz, especial para poderosos. A mesma porta que é oferecida aos pequenos, aos grandes também, ao poderoso, aquele que se julga poderoso, é a mesma condição. A mesma condição para alguém que pertence à população brasileira, que vive no anonimato, também é a mensagem que o governo federal, que a pessoa do presidente precisa ouvir para entrar no céu. E não tem outra alternativa, não tem outra alternativa. É para mim, para você e é para todos, é a mesma condição. Agora, pense comigo, vamos perguntar, o que o rei ouviu? O que esse rei ouviu? Seria o conteúdo da pregação de Jonas que ele ouviu? Que as pessoas falaram: olha rei, um homem, um hebreu passou nas nossas ruas e ele trouxe uma mensagem, e a mensagem diz ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Seria a reação da população do povo? Eu penso que são as duas coisas, mas de modo a assumir o carro-chefe, eu penso que é a mensagem mesmo. As pessoas reproduziram. Rei, talvez o senhor não tenha escutado, porque o senhor está dentro do palácio, tratando das questões, tomando decisões, mas olha a mensagem para nós, para a nossa população, para a nossa cidade de Deus. Nós estamos impactados, estamos amedrontados, humilhados, nós estamos jejuando, nós estamos quebrantados. É esta a mensagem. E quando o rei escuta aquilo, agora não diretamente da boca do profeta, mas da boca daqueles que vão disseminando aquilo que ouviu, ele é impactado. Queridos, isso nos traz uma lição e nos faz pensar. Aqueles que já ouviram a mensagem, a boa notícia que no primeiro momento nos confrontou, mas apontou também um caminho, apontou também a solução em Cristo. Essa mesma mensagem tem que ser compartilhada com outras pessoas, porque talvez nós escutamos em alto e bom som, de modo volumoso e abundante, mas tem outras pessoas que não ouviram aquele que anunciou para nós em primeira mão. Mas nós podemos fazer com que a mensagem chegue aonde as pessoas estão. Nos palácios, onde você tem acesso, com quem você convive, que talvez numa manhã como essa nós não temos acessibilidade a essa pessoa para alcançar os ouvidos, mas você tem condição. Deus pavimentou um caminho para você, onde você trabalha, onde você serve, para que você anuncie a mensagem que você recebeu, a mensagem que impactou o seu coração. Essa mesma mensagem precisa chegar aos ouvidos de outras pessoas, para que elas sejam também notificadas e se convertam também dos seus maus caminhos. Foi algo impactante. E o rei oficializou um jejum coletivo, uma mudança coletiva. Mas mais do que um jejum, o rei está propondo e colocando na forma de decreto. O rei convocou o povo para mudar de vida. Precisamos mudar de vida. No versículo de número 8, ele vai dizer para o povo, mostrando que essa ideia da humilhação como efeito da pregação tem que desaguar num abandono das práticas pecaminosas. Ele vai dizer o seguinte: e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É preciso conversão, é preciso mudança, é preciso um voltar-se para Deus e deixar tudo aquilo para trás. O rei está convocando o povo para isso. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque existe uma sentença de morte.
A mensagem de Jonas é uma sentença de morte que estava lavrada sobre a população dos ninivitas. Por isso há essa mobilização rápida. Essa mobilização rápida. Se você não fala com a pessoa sobre a sentença de morte que paira sobre ela, talvez ela fique relax, acomodada. Você já viu que quando a pessoa às vezes tem um princípio de infarto, não fazia nenhuma caminhada, não tinha feito nenhum esforço para fazer alguma mudança, minimamente de mudança de hábitos alimentares. Aí tem um princípio de infarto, vai no cardiologista, e o cardiologista olha o seu histórico, pergunta como é a sua vida, e ele fala, olha, dessa vez foi leve. Mas da próxima vez, se você não for para a academia, não procurar mudar o seu estilo de vida, não fizer uma caminhada, não pedalar, é bem provável que isso seja mais grave e talvez você morra. Você já percebeu que quando isso acontece nessa esfera temporal, porque a gente, mesmo sendo crente, às vezes a gente fala assim, não, eu não quero morrer agora, eu não estou preparado, isso e aquilo, o que é que você faz? Você passa lá na Centauro. A Centauro não me deu dinheiro para anunciar isso nessa manhã, não. E você pergunta ao vendedor qual o melhor tênis para fazer caminhada, para fazer esteira, para pedalar. Por quê? Porque você viu o perigo grande e grave, que você, se você continuar nessa vida, você pode experimentar consequências. Queridos, a mensagem anunciada, ela traz uma sentença de morte. Ela traz uma sentença de morte, está lavrada a sentença. Se você não se converter, é preciso dizer, se não houver conversão, se não houver um retorno para Deus, se não houver o depositar na confiança em Jesus, o que te aguarda é a morte, mas não é só morte temporal, é morte eterna. Nós precisamos atentar para isso, e é isso que faz com que o rei se mobilize, é isso que faz com que os grandes se mobilizem, é isso que faz toda a população se humilhar diante de Deus, e não pode mais protelar, não pode mais adiar, porque existe um prazo. Qual é o prazo? 40 dias. 40 dias. O que você faria da sua vida se alguém dissesse que você tem 30 dias você vai morrer? E se houver uma condição, uma condicionante em que se você mudar, os 30 dias serão prolongados, o que você faz? Você acolhe. Você leva em conta a condicional que está estabelecida na sentença, porque você quer esticar o tempo de vida. Mas nós não estamos falando de vida temporal, estamos falando de vida eterna, de vida com Deus por toda a eternidade, ou de vida sem Deus, queridos. Isso é grave. Isso é grave. Então isso produz humilhação no povo. O primeiro efeito da pregação, ela produz fé. O segundo efeito, ela produz humilhação. O terceiro efeito, ela produz arrependimento. Arrependimento. Vejam vocês que a partir do versículo 7 ao versículo 9 diz assim, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E essa humilhação que nós vimos e que nós percebemos em como o texto é costurado e na estrutura do texto, essa humilhação é algo que comprova o resultado da transformação da mente, que deságua naquilo que o texto chama de conversão, que nós estamos chamando aqui de arrependimento. É isso. A humilhação é algo que comprova ou resulta na transformação da mente. A mente é mudada. A mente é mudada. Quando a mente, irmãos, preste atenção, quando a mente é transformada, então o comportamento também é alterado. A coisa primeiro acontece aqui, ó, nessa estrutura. Sabe por quê? Porque o comportamento, ele é reflexo da sua crença. O comportamento é o reflexo da minha crença. Você se comporta como você se comporta por conta das suas crenças. Você age como você age por conta das crenças que estão por trás das suas palavras. Você atua e assume atitudes, tanto do ponto de vista moral, mas do ponto de vista
das muitas facetas da existência, porque aquilo tem a ver com crenças. Crenças. O modo como você comunica com as pessoas tem a ver com as suas crenças. Não pense, sabe por quê? Porque essas crenças que florescem na sua postura, na sua atitude, na sua comunicação, mostra o ídolo que está no seu coração ainda, fomentando, sendo alimentado de combustível, do combustível da idolatria de uma vida em que você deixa lacunas para que ídolos tomem conta do lugar que deveria ser só de Deus. É por isso que você age assim. É por isso que nós agimos e enveredamos por certos caminhos. Sabe por quê? Porque isso é fruto das suas crenças. Os ninivitas vivem assim porque eles creem desse jeito. Porque os ídolos da cidade, da cultura de Nínive, havia gerado esse tipo de comportamento. É por isso que eles são violentos. É por isso que eles agem com desamor. O seu jeito de agir com desamor tem a ver com os seus ídolos que movimentam o seu coração e que te levam para as práticas que não combinam com a santidade e com a compaixão e a misericórdia de Deus. Não se iluda, não tem a ver só com o seu temperamento, tem a ver com as suas idolatrias. Mas quando a mensagem produz efeito de arrependimento, que transforma a sua mente, que leva você para a humilhação, você muda, porque o comportamento será reflexo de que Deus transformou a sua mente e o seu coração, querido. Amém. A mudança acontecida ali não foi obra humana, não tem a ver com a expertise de Jonas, pelo contrário, vocês sabem que lá no fundo ele não esperava esse resultado. Nós vamos ver isso já, ou no próximo domingo, quem sabe, no capítulo 4, mas foi fruto da ação, da graça divina, porque Deus é quem transforma o coração e a mente. Quantos aqui estão me entendendo nessa manhã? Somente o Senhor pode gerar arrependimento no coração do pecador. Somente o Senhor. A instituição não pode. Eu não consigo. Eu gostaria de fazê-lo, mas eu não consigo. Porque ele não seria duradouro. Mas quando o Senhor faz, aí as coisas são extraordinárias. A pregação foi feita, porém nós precisamos perguntar, essa revolução feita naquela população, na vida do povo, quem é que fez isso? Stuart Wallet, ele responde, ele diz assim, a revolução espiritual é explicada por causa do trabalho extraordinário do Espírito Santo. Você não vê a menção do Espírito aqui, você vê? Não é feita a menção. Mas desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, quem toma a palavra e que faz com que haja quebrantamento e arrependimento é a mesma pessoa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, isso às vezes não está tão claro. No Novo Testamento está claro. É o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito. Meus irmãos, eu venho para uma manhã como essa e eu orava quando vinha com a minha esposa e com o meu filho. Eu falava, Senhor, se o Senhor me tomar pelas mãos como instrumento, se o Teu Espírito nos agraciar nessa manhã, homens, mulheres, crianças, adolescentes, moços e moças, serão levados a um arrependimento, uma mudança extraordinária da mente, que o comportamento será só o reflexo do que aconteceu no coração. Porque é Ele que faz a revolução no coração dos pecadores. A atitude do povo que nós vemos aqui, depois desse impacto da pregação, ela faz com que o povo aguarde duas coisas. Primeiro, que o Senhor revogue a sentença da destruição. Quando o rei coloca a pergunta no versículo 9, dizendo, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, ele e o povo e os seus ministros, digamos assim, fazendo um anacronismo, eles estão aguardando. Quem sabe Deus revogue a sentença. Quem sabe? Segundo, que o Senhor conceda misericórdia ao invés de justiça ou de ira. Que o Senhor nos conceda isso. Quem sabe? Dois exemplos, irmãos, do fruto de arrependimento. O Novo Testamento vai dar conta para a gente. Dois exemplos. Veja, o primeiro está registrado pelo evangelista Lucas sobre o fruto do arrependimento. E se a Gabi puder projetar esse texto para você ganharmos tempo, talvez seja interessante. Veja só, João Batista está pregando uma mensagem que vem nesse mesmo tom que o profeta Jonas está pregando.
E quando chega então no capítulo 3, a partir do versículo 10, veja só o fruto disso, enquanto arrependimento. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? A população volta para o pregador e pergunta: o que nós faremos? É tudo que o pregador gostaria. É tudo que eu gostaria, se não houver uma clareza em algumas coisas, ao final você me perguntar: pastor, e agora o que é que eu faço da minha vida? O que é que eu preciso mudar? Eu estou vivendo assim, o que é que o senhor tem a me dizer à luz da Bíblia? E diz aí então que o profeta responde. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Para cada tipo de vida em que a mensagem do arrependimento chega, que produz transformação da mente, existe um novo hábito a ser incorporado na vida. Se você vivia assim, passa a viver desse jeito. Se você fazia desse jeito, passa a fazer desse outro jeito. Porque os valores do reino de Deus, o estilo do reino de Deus é diferente do governo que estava sobre a sua vida. Ele chama você para viver completamente diferente do estilo como você vivia. Não mais é tolerável e admissível do jeito que você vivia. Isso é fruto do arrependimento. Um segundo exemplo que nós vemos é quando Paulo então está na cidade de Éfeso. E ele pega naquela cidade, e peço a Gabi também para projetar esse texto no capítulo 19, que você vai perceber também que o fruto da fé e do arrependimento na vida das pessoas, como que isso é percebido, queridos, como que isso é percebido. Versículo 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Quando Deus nos converte, quando Deus transforma a nossa mente, nós nem temos apego mais a coisas materiais que no outro tempo tinha valor para nós. Nós estamos dispostos a abandonar um estilo de vida para viver um novo estilo de vida. É isso que está acontecendo com a população dos ninivitas. Mudança. Queridos, nossos hábitos, nossas práticas e assim por diante são evidências de uma mente transformada pela pregação do Evangelho. Ou nossos hábitos, nossas práticas, nosso estilo de vida pode ser um estilo de vida mostrando que ainda não fomos transformados pelo Evangelho. Talvez você seja religioso e consta no rol de membro dessa igreja, mas talvez você não nasceu de novo ainda. Não nasceu de novo. É por isso que você faz como faz. É por isso que você vive como vive. É por isso que você anda como anda. É por isso que você continua frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, com a mesma linguagem, com o mesmo estilo de vida, com o mesmo jeito que você tratava as pessoas antes de Cristo. Você continua tratando e lidando, você continua com as mesmas idolatrias, com as mesmas coisas. O que acontece é que você adotou uma capa religiosa, uma vestimenta religiosa, e você comparece, mas no dia a dia as pessoas sabem como você sabe como você é, e você sabe que você não foi transformado ainda, mas nessa manhã é a oportunidade de ser transformado, de mudar de vida, de se converter dos seus maus caminhos, de abandonar as suas práticas malignas e contrárias à vontade de Deus e se voltar para o Senhor, nosso Deus. O rei reconhece que o seu povo é culpado perante Deus. Ele fala: nós somos culpados. O rei reconhece que o castigo de Deus é justo. Ele reconhece que o castigo de Deus é justo. O rei sabe que tudo aquilo que está acontecendo tem a ver com as suas práticas, e Deus está certo, está totalmente certo em executar o seu juízo. Mas o rei sabe que se Deus, no exercício da sua soberania, da sua graça, quiser mudar aquele quadro, ele sabe que Deus também pode fazer. Ele sabe que Deus pode, quem sabe, reverter aquela situação. É legal ver isso, porque ele tem essa consciência da justiça de Deus, mas ao mesmo tempo eles se curvam diante de Deus nesse quebrantamento, nessa transformação da mente, e ele fala: quem sabe Deus pode mudar esse quadro e alterar essa situação toda. O que é impressionante aqui é que o povo
ele age, isso aqui é muito importante, o povo age na esperança de que o Senhor seja misericordioso. Ou, quem sabe Deus seja misericordioso para conosco e mude. Eu acho maravilhoso porque a graça que salvou o profeta, que tirou o profeta do ventre do peixe e o colocou a salvo, o profeta desobediente, é a mesma graça que pode salvar uma população perdida. A mesma graça que alcançou Jonas é a mesma graça que é oferecida a você e a mim. É a mesma graça, não muda em nada. Cabe aqui o que o profeta Isaías vai dizer. Ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus. E olha essa expressão no final, irmãos: porque é rico em perdoar. Deixa eu lhe dizer nessa manhã, não importa o quão grave foram os seus pecados no dia de ontem, o quão maligno foram, o texto está dizendo que se você buscar o Senhor enquanto há oportunidade, enquanto você pode achá-lo, se você invocá-lo, o Senhor sinceramente, se você se converter dos seus maus caminhos, se você se voltar para o Senhor, o texto assegura que Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O que é arrependimento? Arrependimento não é mudança de religião. No contexto evangélico brasileiro, no evangelicalismo brasileiro, a gente pensa o seguinte, que arrependimento é o cara saiu do catolicismo e veio para a igreja protestante. Isso pode não ser fruto de arrependimento. Isso pode ser uma acomodação de um estilo religioso, litúrgico e etc e tal. Tem muita coisa assim. Arrependimento não é a mesma coisa que só distanciar do pecado. O arrependimento é uma mudança de rota. É um voltar-se para Deus, é um estar com Deus. O arrependimento é uma mudança interna, cujos reflexos são vistos a partir do aspecto externo. Arrependimento é mudança radical da mente. É uma transformação da mente, que comprova que agora nós temos um novo estilo de vida. O marido que não liderava sua esposa segundo o modelo bíblico, que não amava sua esposa, quando ele se arrepende, quando ele é notificado, ele muda no jeito de tratar a esposa. A esposa que tinha um estilo de vida contrário àquela que deveria ser adotada na vivência com seu marido no casamento, quando ela se arrepende, ela passa a adotar o estilo de vida bíblico. Os pais que se arrependem de fato e de verdade, adotam os princípios bíblicos na condução dos seus filhos. Os filhos que se arrependem, passam a honrar os seus pais e a obedecer os seus pais. Isso é mudança de mente. O comportamento é reflexo do que aconteceu dentro de nós. E os ninivitas estão aguardando. E o que Deus vai fazer? É muito interessante quando você olha a Bíblia e que aparece o texto ver, Deus viu. Quando Deus terminou de criar a criação, Deus viu que tudo era muito bom. Quando chega no período da geração de Noé, Deus viu que a maldade do homem era generalizada. Ela dominava, era constante, era multiplicada, era planejada. Deus viu. E agora no texto aqui, o texto vai dizer, no versículo de número 10, versículo de número 10 de Jonas, capítulo 3, 10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Deus viu. Queridos, Deus vê cada um de nós aqui nessa manhã. Deus vê o coração, Deus vê como você está reagindo aqui nessa manhã. Deus sabe como que é que o Espírito que está dentro de você tem se posicionado nessa manhã. Deus sabe quando a coisa é verdadeira, porque Ele vê tudo. Deus não se impressiona, irmãos. Deus não se impressiona com o nosso aspecto meramente estético. Deus não se impressiona. Você e eu, a gente acha que Ele fica impressionado. Não, Ele não se impressiona. Deus viu que os ninivitas assumiram a culpa perante Ele. Deus viu. Isso é tão importante para a nossa geração, para a nossa população contemporânea, porque numa sociedade como a nossa,
nós tendemos a adotar o espírito do vitimismo. A culpa é do outro, foi o outro que fez, foi o outro que agiu assim. Se ele não tivesse agido desse jeito, eu não teria reagido desse jeito. Mas aqui os ninivitas não, eles assumem, a culpa é nossa. E Deus vê que eles estão agindo assim. E Deus constata que a convicção deles é verdadeira. Deus constata que a decisão deles é verdadeira. E Deus olha para essa situação e Deus considera, portanto, o modo como eles estão agindo. Olha só o que o teólogo diz. Ele diz assim: Deus viu as obras deles. Ele não só ouviu as suas palavras pelas quais eles professaram o arrependimento, mas viu as boas obras deles pelas quais geraram fruto de arrependimento. Ele viu que eles se converteram do seu mau caminho, e isto era o que ele procurava e exigia pela pregação. Deus viu, e porque eles mudaram o curso da história, Deus mudou o curso da história também. Deus mudou o curso da história também. Deus alterou o curso da história, porque na pregação que vem na sentença de juízo, há sempre, na teologia do Antigo Testamento, uma condição. Deus diz: vou punir. Vocês estão sentenciados, mas existe na teologia pactual do Antigo Testamento uma condição. Se vocês se converterem, se arrependerem, há salvação, há perdão. E esse povo entendeu isso. E quando Jesus vai falar desse evento, Jesus reconhece que o arrependimento desse povo é verdadeiro, é genuíno, é sincero, é autêntico. Nós temos aqui, estou caminhando para concluir, nós temos aqui o maior relato de arrependimento entre os gentios. O maior relato de arrependimento entre os gentios. É uma população inteira. O capítulo 4 vai dar os números. Jesus usa, portanto, essa experiência deles para confrontar, inclusive, os incrédulos judeus, para mostrar que foi um arrependimento verdadeiro, sincero e histórico. Se a destruição proclamada tivesse sido súbita, abrupta, na mesma hora, com toda certeza o povo não teria oportunidade para se arrepender. Deus, entretanto, deu um tempo considerável para mudar de vida. E o tempo que Deus dá, 40 dias, mostra o quão paciente e generoso é. A paciência de Deus para com você e para comigo por conta dos nossos pecados é uma demonstração da generosidade dele. Não é porque existe algum mérito, alguma virtude em nós, só que nós não podemos abusar dessa paciência de Deus, porque ela também tem limite. E aquele povo não desperdiçou essa oportunidade. Para quem é o Evangelho, queridos? Para quem é o Evangelho? Para quem é o Evangelho? Talvez você olhe e Jonas, ele olhou para esse povo, os ninivitas. Quem eram os ninivitas? Violentos, malignos, imorais, idólatras. Mas o Evangelho é para os piores homens. O Evangelho não é para os melhores homens. O Evangelho é para os piores. O Evangelho, quem é que precisa do Evangelho? Sou eu que preciso do Evangelho. É você quem precisa do Evangelho. O que nós fazemos? Como nós vivemos? Nós somos pecadores. Nós somos arredios, nós somos teimosos. O Evangelho é para mim, o Evangelho é para você. O Evangelho é para todo aquele que nasceu de mulher. O Evangelho é para os descendentes de Adão, para que o último Adão nos transforme, nos dê vida e nos arraste para perto de Deus para experimentarmos nova vida em Jesus Cristo nosso Senhor. Aos efeitos da pregação, a pregação produz fé, a pregação produz humilhação, a pregação produz arrependimento. IPG 2, anunciemos o Evangelho, porque quanto aos efeitos não está no nosso domínio, é Deus quem os efetua na vida e no coração das pessoas. Que o Senhor Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a ficar em pé, nós vamos orar, impetrar a bênção e vou trazer um único aviso para a nossa igreja. Senhor Deus, ó Senhor Deus, nesta igreja, neste lugar, tem gotejado a tua doutrina. Nós nunca vamos poder comparecer diante de ti e dizer que nos foi sonegado a mensagem neste lugar. Nosso coração se curva diante de ti nessa manhã com gratidão, mas também compreendendo a nossa responsabilidade, porque quem mais ouve, quem mais sabe, tem mais responsabilidade também. Nos ajude, nos transforme
e que a transformação efetuada no nosso coração por Ti mesmo nos leve a ações e à prática das boas obras. Nós te pedimos isso, que o Senhor tire a IPG2 do seu mundo de comodismo e a leve a anunciar o Evangelho aos brasilienses. Em todas as camadas dos estratos sociais dessa cidade, todos ouçam, por meio de nós, por meio da Tua igreja, que o Senhor convida e convoca o pecador para que se arrependa e se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor nosso Deus, que é rico em perdoar. E que não deixemos de também apontar para a solução que há em Cristo Jesus, o Senhor, a razão do nosso encontro nessa manhã. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós. Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre. Amém. Amém, queridos, se assentem.